Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Povão. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de cidades, especialmente cidades mais pobres, com menor poder aquisitivo, com menor renda per capita. E a gente lança uma pergunta então: uma cidade precisa ser rica para melhorar? Eu sou Raquel Tavares e estou aqui com alguns convidados que a gente vai apresentar agora para fazer um debate e tentar entender um pouco sobre essa dinâmica de desenvolvimento das cidades. Estou aqui com o deputado estadual Marquinhos Lemos. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Estou aqui também com a Carol Cardoso, que é estudante de publicidade, e com o professor e pedagogo Gétro Taveiro. A gente vai falar então sobre essa dinâmica do desenvolvimento das cidades. E eu começo falando primeiro com o deputado estadual, o Marquinhos Lemos. Foi 3 vezes prefeito de Carbonita, no Vale do Jequitinhonha, e está no seu segundo mandato como deputado. Queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho, especialmente lançando aí essa semente sobre cidades menos desenvolvidas e o trabalho político para que esse desenvolvimento possa acontecer. Deputado. Olha, primeiro um prazerão, né, poder estar aqui falando, dialogando, a gente poder entender mais, né, a situação de que vive cada cidade em Minas Gerais. E aqui é uma oportunidade também da gente poder falar um pouco da experiência, né, que nós já temos, principalmente vindo lá do Jequitinhonha, que é considerada a região mais pobre de Minas Gerais e uma das mais pobres do Brasil, né. E agora quando a gente chega a Ribeirão das Neves, onde também, né, cria-se a ideia e as pessoas vão absorvendo com muita facilidade que aqui, né, é uma das cidades, ou se não a cidade mais pobre da região metropolitana. Sim. É muito triste a gente ouvir isso e, com o tempo, aceitar isso, né. Eu acho que é uma oportunidade nesse momento aqui da gente poder ter um diálogo a respeito disso. Fazendo aí um paralelo, né, com Carbonita e com Ribeirão das Neves, o que que o senhor fez que mudou, né, o olhar sobre Carbonita e que o senhor acha que poderia trazer e, de repente, implantar ou desenvolver aqui em Ribeirão das Neves? Vamos começar por aí e depois eu quero também que os nossos convidados deem suas opiniões sobre isso. Olha, quando nós assumimos a prefeitura, lá em Carbonita, isso foi em 97, né, claro que era uma outra realidade, né, econômica, a realidade dos programas sociais que o país vivia naquela época era muito diferente de hoje. Mas uma das coisas que nós fizemos, que eu acho que foi o pontapé inicial, primeiro foi identificar, de fato, onde estavam os principais gargalos, os principais problemas do município, tá? E quem de fato sofria com esses problemas. Uhum. E aí, a partir dali, nós começamos a elaborar um projeto de desenvolvimento, que até foi dado o nome, nós chegamos a ganhar prêmio com esse projeto, que chamava Carbonita do Futuro, planejando para 20 anos. Sim. Então, nós fizemos um planejamento não para um mandato, e nem só para o meu mandato, e muito menos visando só a questão eleitoral, porque é Uhum. uma das coisas que prejudica muito hoje, né. O prefeito já entra pensando na reeleição. E aí o Então segundo mandato ele normalmente quer não é tão bom. agradar todo mundo, porque ele quer ser reeleito, né. E depois, quando ele se reelege, ele já pensa no sucessor. Então acaba não tendo, nunca um projeto a longo prazo. Porque não é Sempre interessante para a eleição, vamos dizer assim? então, a primeira coisa que nós fizemos foi um projeto a médio e longo prazo. Uhum. Claro, você tinha algumas coisas que eram urgentes. O asfalto de uma rua era urgente. A pessoa está ali há tempos na poeira, na lama, então ela quer que seja resolvido logo, né. Fazer uma extensão de rede de água, de esgoto, isso é coisa você tem que ir fazendo, não dá para esperar muito. Agora, tem projeto que você tem que definir. Por exemplo, uma das coisas que eu chamo muito atenção, primeiro é você priorizar, sabe. Se de fato você quer desenvolver o município e quer desenvolver incluindo aqueles mais necessitados, incluindo aqueles que de fato estão na periferia, que estão sempre no segundo, terceiro plano, você tem que ter esse projeto e contar
de fato, dentro do projeto, com a inclusão dessas pessoas. Uhum. E aí é um projeto que não dá para você fazer conforme a gente tem visto em muitas cidades, tá? Que é o projeto hoje muito mais de um grupo político que se encontram, né, e planejam ganhar uma eleição, e a maioria se planeja se dar bem, né, e acaba priorizando atender as demandas desse grupo e não do município, e acaba excluindo aqueles que sempre ficam de fora desses planos, A né? margem. Getro, Então, é onde eu acho que nós precisamos de... Ribeirão das Neves, só para concluir aqui, mas Ribeirão das Neves tem tudo para ser uma das melhores cidades, tá? Tem espaço, Uhum. é uma cidade que já tem uma vocação perto da capital, de fácil acesso. É só agora, com algumas melhorias que vão fazer aí na 040, isso tudo favorece. Mas não adianta nada você investir nisso tudo se não for pensando em incluir aqueles que estão fora do desenvolvimento, sabe? Senão vai ficar bom, mas só para aqueles de sempre. É para aquele que vai construir mais um galpão para alugar. É aquele que vai construir mais um depósito, sabe? E não para, de fato, pensar no morador. Pensar nessa pessoa que todo dia levanta e tem que passar dificuldade para pegar um ônibus, dificuldade para ir até um posto de saúde, dificuldade para ter mais segurança para a família. É aí que está. Se você não pensar nessas coisas, e aí um prefeito que vem administrar uma cidade como Ribeirão das Neves, a primeira coisa é chamar todos esses atores ao redor de uma mesa e dali discutir os verdadeiros problemas, que todo mundo sabe quais são, Uhum. tá? Mas na hora de priorizar, eles ficam para depois. Então, a Porque, periferia vai ficar para na depois. verdade, o interesse é outro, né, Getro? Ele falou de grupo político, isso te dá alguma coincidência na sua cabeça como que isso funciona aqui em Ribeirão das Neves? Não só em Neves, mas em todo o Brasil. Eu venho do Maranhão, no Nordeste do Brasil, e antes de chegar aqui no Sudeste, eu tinha a impressão que o coronelismo, grupos políticos dominando as regiões, cidades, prefeituras, era algo específico do Nordeste e Norte do Brasil. Quando eu chego aqui no Sudeste, 2010, 2011, em Neves, eu consigo perceber que esse não é um problema do Nordeste, esse é um problema do Brasil, aqui do Sudeste, aonde famílias e grupos políticos dominam e usam os setores públicos que eram para trazer benefícios para a sociedade, como cabide de empregos, como geração de base política, usam escolas, usam órgãos públicos para construir esse coronelismo que já era para ter sido exterminado já no século passado, né? Eu queria fazer uma pergunta para o deputado Marquinhos Lemos, que é o criador do Chama Frida, que é um projeto de lei que já foi aprovado, né, Marquinhos? Que já foi aprovado, sancionado já, e aonde você, pelo WhatsApp, você pode fazer denúncias da violência contra a mulher, e essa denúncia vai chegar no WhatsApp e vai ser encaminhada para uma viatura, não é isso? E essa viatura vai se dirigir até o local. Eu gostaria de saber do senhor se na nossa cidade esse projeto já teve adesão no nosso município, se já pode contar com Chama Frida no nosso município, porque nós sabemos que é um município que ultimamente temos casos de grande repercussão nacional, né? De ataque contra as mulheres, mulheres sendo assassinadas. Eu gostaria de saber do senhor se o nosso município já aderiu a esse projeto do senhor. Olha, até na última informação que eu tinha, que eu recebi, né, da Sejus, Ribeirão da Neve ainda não. Contagem, sim, já tem, né? A delegacia de atendimento à mulher já implantou. Esse projeto, ele foi um projeto que ganhou um prêmio Inovário da Justiça,
Ele começou lá em Manhuaçu, em Ipatinga, Governador Valadares, com experiência muito exitosa, que deu um resultado positivo muito grande, sabe? Porque não só os casos de grande repercussão, mas nós temos casos que ninguém fica sabendo, sabe? E que aí a pessoa começou a mandar mensagem. A partir da hora que ela teve acesso a um telefone do celular, do WhatsApp da delegacia, porque ela não precisa identificar. Então, às vezes, com uma mulher que está sofrendo ali na hora algum ato de violência, como que ela vai ligar? Como que ela vai falar se a pessoa que está violentando está do lado, sabe? Mas ela manda uma mensagem, ela pode mandar até o localizador, ela pode. Então, isso mudou a forma de muitas denúncias, sabe? O vizinho manda também a mensagem quando ele sabe, quando ele ouve, quando ele está presenciando algum ato de violência. Então, foi um dos projetos que a gente tem o maior carinho com ele, porque no início não foi fácil ser aprovado lá na Assembleia, né? Acaba tendo muita resistência por parte de alguns que ainda acham, né, que já tem muitas coisas para atender, que não precisa. E só que o que a gente tem visto é que até agora muitos projetos, muitas leis que existem, infelizmente, foram Não ineficientes, está porque funcionando. o feminicídio está só aumentando. Então, né, então, são formas que nós estamos achando até para atualizar, né? Hoje, com as redes sociais, com a telefonia móvel, mudou muita coisa. Não dá para você ficar discando 190 mais. Às vezes a gente não consegue nem isso com a polícia, né? Não é tão eficaz por conta de tantos crimes que acontecem, a polícia nem sempre E fica o registro. consegue, No né? seu celular fica o registro Ainda tem essa da questão. que você denunciou, que você pediu socorro, que você reclamou. Então fica o registro, né? Carol, colocar você na roda, e porque também é mulher, né? E a gente sabe que ninguém está imune a essa situação de violência doméstica, né? Não tem classe social, não tem cor, não tem credo, não tem nada. A gente vê de todas as formas. Sobre esse assunto, eu queria que você falasse um pouco da importância, né, de uma lei como essa, por exemplo, até para transformar a mentalidade de uma cidade, né, deputado? Porque quando as mentes evoluem, o status quo ele modifica, né? O que você pensa sobre essa questão? Você que é jovem, que é mulher, que deve ter ouvido muitos relatos sobre isso aí também na cidade. Nós, mulheres, nós estamos virando estatística muito fácil. Tem alguns posts viralizando na internet que as mulheres, elas ligam para o 190 para Denunciar. denunciar, como se elas estivessem pedindo uma pizza. Sim. E até o policial entender que aquilo, de fato, não é um trote, e sim um pedido de socorro, às vezes o pior já aconteceu. Sim. E aí, assim, nós mulheres, nós estamos virando estatística facilmente. E eu não... É uma pizza, um cachorro-quente, quer dizer, são formas, estratégias que as Pedido mulheres... de socorro, meio como um pedido de disfarçado. socorro, né? Mas eu acho que é porque falta ainda divulgar Falta, sim. essa lei. Exatamente. Esse projeto aqui já é lei. Já é lei. Então falta divulgar essa lei, sabe? Porque a partir da hora que o Estado, de fato, abraçasse essa lei e fala, vamos cumprir a lei, né? É obrigatório, né? Primeiro era dar um celular para cada delegacia, Sim. sabe? E desse celular já divulgar até em panfletos, na televisão, em rádio e tudo, o número. Aqui em Ribeirão das Neves, qual que é o número do Chame a Frida, sabe? Então é isso que falta. Que é coisa muito simples e barato, não tem custo, a não ser o custo do De um celular, celular sabe? Não tem mais nada. e da divulgação, né? E as E próprias pessoas divulgar. vão fazendo as divulgações, né? Porque eu acho que está todo mundo interessado em acabar com isso, né? Porque é de uma tristeza, toda vez que você abre uma rede social,
Você vê ali A um gente fica caso preocupado acontecendo. se também a preocupação do Estado, né, em não divulgar, será que não é para não aumentar também a estatística? Porque a partir da hora que você divulga o número, facilita para as pessoas fazerem denúncia, Os números vão aumentar. vai aumentar, assim como aumentou nessas outras cidades que eu citei, que foi na época, né, foi uma vitória muito grande da criatividade, porque isso não partiu de mim. Sim. Tá? Isso foi uma experiência de uma escrivã com uma delegada e eu, um delegado em Manhuaçu e Caratinga. Eles fizeram a experiência por conta própria, deu um resultado muito grande, aí me pediram para transformar em lei, tá? Para fazer o projeto para que isso se tornasse uma lei que fosse geral para o Estado. Eu fiquei com curiosidade aqui, porque chame a Frida. Eu conheço a Frida, sou um grande admirador Frida, dela, tá. do estilo de vida dela, da obra de arte dela. Você colocou o nome Frida, foi pela admiração também que você tem, Pela pela essa história, né? pintura? Porque não é muito diferente do que a Frida passou, não é muito diferente do que muitas mulheres passam hoje. Já passaram e tem algumas ainda passam, que é o que nós estamos vendo aí, né? Uhum. Frida apanhava do marido, era obrigada a fazer coisas, né? E ela resistiu e depois, né, teve coragem de colocar a boca no trombone e se libertar. Então, é muito mais por isso, né? Porque ele é muito diferente do que muitas estão passando. Você acha que esse tipo de ação, de atitude, de estratégia, vamos pensar aí como gestão municipal, isso afeta, impacta, obviamente, os moradores da cidade. Isso contribui também para a qualidade de vida das pessoas? É uma forma de se pensar a médio e longo prazo, essa melhoria na qualidade de vida das pessoas para que a cidade deixe de ter, né, uma mentalidade mediana e comece a evoluir, comece a progredir, enquanto cidade, enquanto município? Olha, é voltar lá no começo. Uhum, Olha bem, é a questão da prioridade, sim. sabe? Não adianta, se a gente não priorizar, resgatar a cidadania, sabe? Dar de fato o direito da pessoa de dizer: eu sou morador de Ribeirão das Neves, eu tenho orgulho da minha cidade, sabe? Eu tenho orgulho do meu bairro, da minha rua. Uhum, É isso que nós precisamos trazer. Porque dificilmente uma pessoa que mora na periferia, aqui em Ribeirão, onde for, sabe? Sem água, sem luz, fazendo gato, porque ninguém lembra dele de ir lá e colocar a energia ou a água até a casa dele. Então não pode, para chegar de madrugada, chegar de noite do serviço é uma luta, tem que caminhar, sabe? Aí você pensa uma jovem, uma menina que chega da noite da aula ou do serviço, passando por todas as dificuldades, essa pessoa não se sente cidadã, ela não se sente fazendo parte do município, sabe? E aí está aberto a tudo. A violência chega primeiro nesses lugares. Não é porque eles são violentos, não é porque a periferia é violenta, porque o pobre é violento. Não. É porque as condições que ele vive para sobreviver, sabe? Ele tem que ser forte, tem que ser corajoso. E aí é onde também quem está próximo, sabe, induz a várias coisas, a ir para outros caminhos. Por quê? Porque é a forma de resistir. uhum. Então, quando eu falo da gente priorizar, eu fiz isso lá nós fizemos isso lá na minha cidade, tá? Na minha cidade, em 97, em 98, tá? Que é uma cidade de 10 mil habitantes, foram mortos 8 jovens, que para lá é um absurdo, matados, complicação com droga, com tudo. Uma cidade pequena, que a gente conhece o pai, conhece os irmãos, conhece a Lá são família. quantos habitantes? 10 mil habitantes. Então você conhece
todo mundo. Uhum. Isso estava assustando as pessoas. E nós precisamos de identificar essas causas. O que estava acontecendo? Era uma cidade que não tinha vida cultural, não tinha lugar de divertir, era um lugar que você não tinha convivência mais entre as pessoas. Uhum. É um isolamento, um individualismo, cada um cuidando de si. Aí nós precisamos trazer as pessoas de Uhum. volta, pôr a pessoa na rua, na praça, fazer com que as pessoas se apoderassem do bairro, da rua dele, sabe? Como aquilo ali é um patrimônio nosso. E aí que você vai mudando a mentalidade das pessoas. Agora, para isso você tem que dar condições. A prefeitura, o poder público tem que chegar, sabe? Você tem que, a pessoa vai querer uma rua, né? Mas tem que ser uma rua calçada, né? A pessoa vai querer que o bairro dela seja um bairro que ela tenha orgulho, um bairro bonito. É o pertencimento. É o fato. pertencimento, mas isso só se faz quando, como eu falei, é quando você prioriza no orçamento. O Lula fala uma coisa que é muito importante, é você incluir no orçamento o mais pobre. Sabe? Ele não pode ser a sobra. Uhum. Porque, infelizmente, as políticas que nós temos visto em muitas cidades é o arranjo, é o ajeitamento entre algumas lideranças para ganhar a prefeitura. E aí divide o poder, aí divide tudo entre eles, sabe? Para ganhar e para se manter. Uhum. Aí o pobre não entra nisso. Não. Quem está na periferia, o trabalhador, aquele que trabalha, levanta cedo, tem que pegar o ônibus para ir trabalhar em Belo Horizonte ou onde for, ele não tem nem tempo de pensar. Quem que tem tempo é os que estão ao redor da prefeitura. Sim. Esse tem tempo, esse pensa. Está sendo pago para isso, A hora que inclusive, o né? prefeito fala assim, vou asfaltar ruas. O cara já falou para mim primeiro. Uhum. Lá já está cheio de buraco, mas já foi asfaltado 2, 4, 5, recapeado. Não, mas torna recapeado de novo. E enquanto o outro está lá 4, 5, 20, 30 anos na terra. Essa é a Então, realidade que a gente tem visto bastante por aqui, né? É. Recapear a rua recapeada. Mas é o que nós estamos falando da prioridade. O senhor acredita que a educação é um dos pilares para o poder de pertencimento? E por que que os municípios mais pobres, mais carentes, eles investem, não dão prioridade para a educação, que seria uma fuga da, da, da marginalidade, uma fuga do sofrimento, seria uma forma das pessoas terem um melhor emprego, ter conhecimento para tomar as decisões mais corretas na hora de votar. Como é que o senhor analisa isso? A questão da educação nos municípios mais pobres e onde o senhor foi prefeito por 2 mandatos, 3. por 3 mandatos na sua cidade. Como que o senhor lidou com a educação, sentiu efeito, a nota do IDEB teve melhoras? Como foi essa experiência? Olha, eu posso te falar o seguinte, a educação não é que é onde a vida é melhor, os ricos, a classe, ela funciona e é melhor. Não é. Sabe por quê que o prefeito não quer a educação até o mais pobre? Primeiro, pela conscientização, né? A partir da hora que você dá educação, a pessoa se conscientiza, ela começa a entender o mundo, ela começa a entender cada situação e começa a ver que ela tem também direitos, sabe, que não são respeitados. Tá. Esse é um problema que para alguns políticos a educação traz. Mas não é só isso. Sabe, a educação não chega de verdade na periferia, não chega para os mais pobres, porque ela não pode chegar sozinha. Não adianta você fazer uma escola nova, bonita, lá num bairro que está sem água direito, que está sem luz direito, que está sem calçamento, na poeira. O esgoto a céu aberto. Essa escola ela vai ficar como se fosse um elefante branco, ela vai ficar perdida ali. Sabe? Porque as pessoas, volto a falar, as pessoas não vão se sentir, sabe, que aquilo é um patrimônio deles.
fica muito mais como um benefício de um prefeito, Uhum. sabe, do que de fato um patrimônio da sociedade e daquela comunidade. Então, essas coisas todas têm que vir junto, sabe? A educação, ela tem que vir acompanhada também da melhoria de condição de vida para aquelas pessoas, para uma infraestrutura decente, sabe? Onde os alunos que vão para a escola falam, eu sou morador da rua tal. Esses aqui são meus vizinhos, são meus colegas. Que é uma das lutas nossas nos últimos anos, minha principalmente, dos meus mandatos como deputado, que eu tenho feito, aonde eu ando, pelo interior e tudo, que eu falo é o seguinte: nós precisamos resgatar aquilo que, para nós, a minha geração, foi muito importante, que era a convivência. Nós paramos hoje de conviver, de relacionar um com o outro, sabe? E quando eu falo conviver, é conviver a partir da sua casa. É dentro de casa, depois na rua, depois no bairro, depois na sua cidade como um todo. Hoje, dificilmente você sabe quem que é o vizinho seu. Uhum. E também ninguém interessa em saber. Isso que é o pior. Ô, Carol, aí eu já quero fazer uma pergunta para você. Eu acho que você vai conseguir responder. E aí você falou sobre a questão de não se relacionar até dentro de casa e tal. E as redes sociais, a internet veio muito nesse sentido de reforçar essa falta de relacionamento, né, entre as pessoas, entre os vizinhos, né? Eu não sei nem quem que é meu vizinho e tal. Você que é muito do meio, trabalha muito no meio, você acha que isso, de alguma forma, aliena as pessoas politicamente para não entender o que está acontecendo ali fora daquela bolha da internet? Sim, com Ou não? certeza. É muito notório a imagem que as pessoas querem passar dentro da política na cidade ultimamente. Você olha por todos os lados, os vereadores são blogueiros, os candidatos a deputados são blogueiros. Todo mundo virou blogueiro e todo mundo quer mostrar o que fez. E aí entra na pauta que você falou sobre recapear a rua. Então, todos os dias está ali, recapeando uma rua e postando que recapeou essa rua. Então, realmente, eu acredito que aliena politicamente, todo mundo acredita que eles estão fazendo sim alguma coisa, e aí continua o ciclo vicioso de votar sempre nas mesmas pessoas e permanecer os mesmos no poder. Uhum. Essa questão eu penso que educação política era primordial, né, deputado? O que o senhor acha sobre isso? Porque a gente não tem o hábito de questionar, porque acha que muitas vezes é um favor que está se fazendo, quando é um direito. Você acha que isso deveria começar de base? O Jeto falou sobre educação, de repente educação política também? Eu falo que nós vamos ter que repensar muita coisa, porque depois das redes sociais, né, dessa comunicação fácil, né, muita coisa mudou, né? E aí, por outro lado, a gente está perdendo o que a gente deveria ter muito cuidado para não perder de vez, sabe? Que é a solidariedade, sabe? Que é você preocupar com o outro. Uhum. E isso é muito ruim, sabe? Nós estamos perdendo isso. Como ela falou, né? A Carol falou aqui, né, da questão dos blogueiros, de tudo. É muito fácil. Se você tiver uma boa narrativa, né? Virar um grande candidato na rede social. Viram, sabe? E começa. Agora, aí eu venho de uma caminhada que, olha bem, eu fui seminarista, depois saí de seminário, depois dediquei muito minha vida à questão da organização popular, social, né? Ajudando a criar associações de bairro, associações em comunidades rurais, ajudando a criar sindicatos. E aí, de repente, a gente vê hoje como que isso acabou. Onde foi que nós erramos, Uhum. sabe? Hoje você não vê uma associação de bairro que funciona. Você não vê uma associação de uma comunidade que funciona. Quando tem, sempre é de alguém. Uhum. É triste, lá no meu gabinete eu recebo lá pessoas, às vezes, que chegam falando assim: eu tenho associação, eu vim aqui porque eu estou querendo uma emenda para a minha associação. Tá? E de fato é dele, porque quando você olha na ata,
da diretoria, tá ele, a esposa, o irmão, o chefe de gabinete, quando é vereador, outra coisa, é tudo dentro de casa. Não tem representatividade nenhuma, não fala em nome de ninguém a não ser deles. Uhum. Tá? Aí a reivindicação da pavimentação da rua passa a ser dele, não é mais dos Uhum. moradores. Eu sou da época que a gente fazia política, a oposição, que eu nasci na oposição, né? Então, a gente fazia abaixo-assinado, reunia moradores para reivindicar o calçamento de uma rua, a instalação de uma rede de água, sabe? Manifestação da Ia para a porta da prefeitura. prefeitura, tirava uma comissão, se todo mundo não pudesse ir, dos moradores, mas tirava uma comissão, pedia audiência com o prefeito, levava abaixo-assinado. Hoje acabou. Hoje é vereador, às vezes, procurando a gente para trazer um dinheiro para calçar uma rua. Ao invés de ele estar levando o povo para reivindicar do prefeito, do executivo, não. Uhum. Ele quer levar dinheiro para o prefeito fazer aquilo. Quer dizer, ele deixou de ser, de fato, o porta-voz da E comunidade. fiscalizador Né? do executivo, né? E o que é pior, que hoje o que eu mais vejo são políticos que nem identificam o eleitor dele mais. Porque como ele é blogueiro, ou ele vem da rede social, disso aí, ele já não sabe mais quem que é o eleitor dele, sabe? Porque ele tem tantos eleitores num bairro, tantos no outro, não sei, é quem segue, Uhum. né? E aí é que acaba também ele deixando de ter a representatividade. Ele não representa nada a não ser ficar o tempo todo postando um vídeo, alguma coisa, sabe? Tentando mostrar seus feitos. E pouca presença mesmo na comunidade. Então, eu tenho feito um trabalho muito grande. Hoje, no meu mandato, nós temos mais de 300 associações cadastradas do estado de Minas que trabalham, que eu ajudo, que eu apoio e que eu trabalho com eles. Eu falo, olha, nós vamos levar emenda. A gente vai levar o trator lá na zona rural de uma comunidade para atender a comunidade, vamos doar o trator através de uma emenda. Mas nós vamos falar de política. Nós vamos ter que falar, sabe? Que isso não era obrigação minha. Quem tem que estar fazendo isso é o executivo, sabe? E por que não fazem? Quer dizer, e mostrar para as pessoas, né, o papel dele como cidadão, sabe? E é isso que a gente procura entender, porque eu aprendi muito isso na política, né? Quando eu entrei no partido, eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu me filiei em 83. O partido foi criado em 80, 3 anos depois eu me filiei. E estou até hoje. Eu aprendi muito isso, sabe? O trator que você dá para uma comunidade, com o tempo ele acaba. A rua que você ajuda a calçar, asfaltar, com o tempo vai precisar de recapear mesmo e fazer alguma coisa. Tudo faz. Agora, a consciência que a pessoa adquire, sabe? Essa ninguém tira. Isso aí. Ninguém tira. Então, é aí que está a dificuldade hoje. Tá? Hoje nós não estamos vendo muitas pessoas trabalhando isso. Tá? É tudo imediatismo, é tudo para ter um like, é tudo para fazer um vídeo. Então, é aí que eu acho que a gente tem que mudar. Tá? Nós vamos ter que aprender de novo a fazer a política da presença, a política do compromisso com aqueles que estão ali, junto com você. Sabe, é aí que eu acho que está faltando a gente recuperar isso, sabe? Porque essa política que está aí, né, nós estamos vendo que quem está de fora, na periferia, que não faz parte desse núcleo, não vai conseguir entrar. Ela é Tá? desagregadora. Ela cada vez mais se fecha num grupo, Sim. né, que está ali ao redor, ou no caso aqui, ao redor do prefeito, assim como estão aqueles ao redor do governo, do governador e por diante. Então, é muito importante
a gente voltar a fazer a política, como eu tenho falado, né? A política da presença, mas da presença não para chegar para divulgar coisa, para anunciar coisa. Nós estamos precisando de presença também para ouvir, sabe? Que hoje os políticos que nós temos visto, eles só querem ir na comunidade, na periferia para Ser anunciar. aplaudido. Vou trazer tal coisa, mas nunca para ouvir. Porque se eu for ouvir, talvez o que está indo levar não é o que estão querendo. Está querendo é outra coisa. É verdade. Eu vou pedir licença aos convidados aqui, eu vou fazer uma troca agora. O doutor Getúlio entra no meu lugar para continuar esse debate que está muito bacana. Agradeço muito a todos vocês, viu, gente? Gente, agora eu tô entrando aqui no time e a Carol, que tá aqui na mesa com a gente, falou que gosta muito de fofoca. Então, uma fofoca pra te Me contar. conta. O deputado eleito pela cidade, que é morador aqui da cidade, votou pela privatização da Copasa. Eu vou te contar uma fofoca. Sim. As companhias de água que foram terceirizadas no Brasil, a conta de água subiu e o serviço piorou. O que você acha disso, você como moradora lá do bairro Girassol? Já falta água sem estar privatizado. Se privatizar e não pagar a conta, com valor exorbitante, faz o quê? Nós vamos continuar sem água na cidade, vai piorar? E o pior, vamos ter que pagar mais caro. Lá na região sul tá faltando água, Jeto? Sim, Fazenda Castro, bairro Metropolitano, toda semana, 2, 3 dias sem água. Semana passada foram 4 dias. né? 4 dias, a população se reuniu, criou um grupo de WhatsApp. Sempre que tá faltando água, ficam postando, falando, reclamando. E a teve Copasa já entrevista. foi vendida, né, deputado? Já está vendida. Agora, eu votei contra a privatização, né? Me posicionei o tempo todo contrário, fizemos de tudo para barrar. Inclusive, teve uma votação que só aconteceu às 4 horas da manhã, né? Passamos a noite, a madrugada toda tentando segurar para não votar, foi indo até que chegamos no limite. Mas o que eu acho que nós temos que chamar a atenção é que esse ano nós temos eleições, gente. Tá? Nós temos eleições esse ano. E, às vezes, aqueles que anunciam que está mandando recurso para a cidade A, para a cidade B, para asfaltar a rua, né? Anunciando para fazer praça, fazer tudo, é o mesmo que está votando a favor de privatizar a Copasa. Quer dizer, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque me incomoda muito hoje em dia essa coisa dessas emendas parlamentares, porque a gente acaba sendo cobrado muito mais pelo que você traz para a cidade, em termos de emendas, do que pelo que você vota e qual a posição que você tem lá na Assembleia, que de fato vai ajudar o Estado inteiro. A privatização da Copasa, ela vai atingir a todas as 672 cidades que é onde tem Copasa. Sabe? Ribeirão das Neves é uma delas. E é um município onde ainda precisa de muita extensão, ainda precisa de um trabalho muito grande, de investimento muito grande da Copasa. E ela sendo privada, ela sendo de uma empresa, não vai ter esse olhar. E a gente ainda tem um grave problema aqui, Marquinhos, que é a questão do esgoto. Nós somos uma caixa d'água da região metropolitana e boa parte do nosso esgoto não é tratado, a maioria, e contamina os nossos córregos. E o saneamento em Minas já é muito precário, né? E Ribeirão das Neves, os lugares onde eu já tive a oportunidade de ir, até de participar de reuniões, sabe? Ainda falta muita infraestrutura, e o saneamento é uma delas. Então, eu pergunto o seguinte, a pergunta que fica, olha, o empresário que comprou a Copasa vai querer investir em pobre? Que vai entrar na taxa social? Vai querer investir numa região onde não vai ter lucro? Porque da natureza do empresário, isso é comum, é o empresário que quer ter lucro. Ninguém vai comprar uma empresa para não ter lucro. Uhum. Agora, a empresa pública é um diferencial, porque qual que é o lucro de uma empresa pública? É o bem-estar. É o bem-estar dos moradores.
é servir bem. Ah, mas a Copasa estava deixando a desejar em muitos lugares. Mas estava deixando porque era um projeto do governador Zema nos últimos 8 anos, de precarizar o serviço, de fazer com que a empresa prestasse um mau serviço, para que a população começasse a aceitar que é melhor vender. Porque esse é o projeto de quem é privacionista. É isso aí. O que é que faz? Quando você vai vender um carro, qualquer pessoa vai vender um carro, até uma casa, ele dá uma ajeitada. O carro ele manda lavar, né, dá uma polida no carro para ele valorizar um pouco mais. O Estado, quando quer vender, no caso da Copasa, é um exemplo, ele faz de tudo para acabar com a empresa. Paga mal os funcionários, deixa faltar muito. Para quê? Para a população ficar a favor da venda. Então, é o caso que aconteceu nos últimos anos com a Copasa. E mesmo assim, a Copasa, no ano passado, deu 1,4 bilhão de lucro. De lucro. Marquinhos, mas olha que interessante. Nós estamos vivendo um escândalo aí de um banco aí que estava roubando as pessoas, corrompendo as pessoas. E a gente vê que o dono daquele banco, ele foi o maior contribuinte individual de uma determinada campanha para presidente da República. Então, na verdade, a gente vê, às vezes, o grande capital, você tem políticos trabalhando para o grande capital, porque o grande capital financia por fora a manutenção dessas pessoas no poder. E, na verdade, as pessoas que mais importam, que é o cidadão comum, ele fica em segundo plano. Marquinhos foi prefeito lá de Carbonita 3 vezes. Uma pessoa não é reeleita 3 vezes à toa, mas numa região que era pobre, uma cidade de quantos mil habitantes, Marquinhos? 10 mil. Elegeu um deputado. Quer dizer, só a cidade dele não iria eleger um deputado. É porque ele fez um trabalho que ecoou na região. Mas o que ele fez? Ele investiu em pessoas. Ele deu voz para as pessoas. Ele juntou 1, 2, 3, 4 pessoas e ensinou essas pessoas a pensar, a lutar, a reivindicar. As pessoas passam, mas quando você ensina a pessoa a lutar, vai de geração em geração. A gente estava aqui na mesa falando da questão de Grêmio. A Carol, que é jovem, você não teve Grêmio na escola, né? Não. Ela perguntou o que é um Grêmio. Grêmio é uma associação de alunos que quer que a vida, que a escola melhore, que a condição do aluno melhore e que ele tenha voz. Você imaginar, ela passou pelo fundamental, passou pelo primário, na nossa época era ginasial, né? Passou pelo científico, pelo segundo grau, e a voz dela não foi escutada na gestão da escola. Eu tive Grêmio na minha época, você teve Grêmio, né? Na faculdade nós tivemos DA, nós conseguimos melhorar muita coisa na faculdade porque nós tivemos voz, na escola porque nós tivemos voz. E um bom político, ele faz um trabalho para médio e longo prazo, como você estava falando aqui. Ele fortalece a base. E como é que você fortalece a base? Dando voz e escutando, né? Ó, no nosso bairro, a obra que nós mais precisamos é essa. E nós queremos obra de qualidade. Carbonita de hoje é a Carbonita de antes, Marquinhos? Não, ixi, mudou muito. Melhoramos muito na questão do saneamento básico. Depois, porque a primeira coisa que nós preocupamos foi com a infraestrutura. Era uma cidade que tinha uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de investimento em infraestrutura. Porque faltava muitas ruas ainda com terra, faltando extensão de rede de água, porque ainda tinha bairro que faltava água direta, era pouca as redes, não atendia a todos, iluminação. Quer dizer, nós tínhamos que priorizar. Agora, como eu falo, né, é difícil. Eu estive há pouco tempo numa cidade, o prefeito estava me pedindo um recurso para ele comprar uma ambulância, porque a ambulância da cidade tinha acontecido um acidente e tinha perdido a ambulância.
e ela precisava de mais uma. Ao mesmo tempo, ele contratou a Ana Castelo por 950 mil para um show. Isso é fofoca. Aí eu falei, olha só, qual que é a prioridade dele então? Não era a ambulância. É aí que está a diferença, sabe? Quando a gente fala em priorizar pessoas, é isso. Ô Marquinhos, não fala em show milionário não, porque a show na cidade não está Neves também faltando. tem. Mas remédio, exame, eu que trabalho com as crianças autistas aqui, junto com o Renato Loff, com a Borboleta Azul, nossa, tá faltando tudo para os meninos. Mas olha, mas aí é aquilo que nós estávamos falando da questão da naturalidade como as coisas vão vindo, né? E o povo aceitando, porque acostuma, não tem alternativa. Então, eles falam assim, não, mas a cidade não pode ficar sem festa. Tem que ter festa para o povo gosta de festa. Gosta, olha, porque é a única alternativa para ele, sabe? Com diversão, e até para desabafo, para dar uma relaxada, é numa festa. Se você não dá ele outras condições, ninguém está falando contra a festa. Eu fiz muita festa, eu criei. Hoje é uma festa que é referência na região e foi aprovada hoje, reconhecida como festa estadual, que é o Carboarte. É uma festa de 3 dias que acontece na minha cidade, que nós criamos na praça, no centro da cidade, com várias apresentações artísticas durante o dia, teatro, grupos folclóricos, e à noite cantores de nome nós já levamos, mas tudo dentro de um orçamento onde a gente já sabia, olha, nós não vamos tirar da saúde, nós não vamos tirar da educação, nós não vamos deixar de investir num bairro para pagar um cantor. Isso a gente nunca fez. Então, a gente sabia, como diz lá na minha região, né, medir água e fubá. Então, a gente sabia fazer as coisas dentro daquilo que era o nosso projeto. Então, eu já levamos Zé Ramalho, levamos cantores de nome lá, esses sertanejos, lá na época, né, ainda era mais forte, ainda Sérgio Reis, não sei quem, isso tudo. Mas sem prejudicar o nosso projeto administrativo. E eu já vi fazer show, nós tivemos aqui alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, a gente queria fazer um show em determinada região, nos foi oferecido uma menina do Rio de Janeiro que vinha cantar de graça. Ficamos assustados. MC Cacau, 30 e tantos anos depois, mais de 10 mil pessoas, e a periferia de Neves sabia todas as músicas dela. Porque você tem um gosto popular da comunidade. Então, se você, às vezes, você não precisa gastar grandes fortunas com artistas milionários, quem dera que tivesse dinheiro para isso tudo, mas você pode fazer para artista local, trazer aquilo que a população quer ouvir. E porque, infelizmente, também, Marquinhos, você sabe que em várias regiões a questão dos shows é porque tem outros interesses envolvidos, né? Olha, e a gente, por exemplo, nós criamos lá o Praça Viva. O que era isso? Era a cada mês, um final de semana em cada mês, a gente ia com toda uma estrutura para uma praça da cidade, sabe? Som, tudo. E pegava cantores da região mesmo para cantar. Porque o nosso projeto é aquele que eu falei, gente, era trazer as pessoas para a praça, para a convivência. Dá para sair, naquela época a gente falava sair de frente da televisão, né? Valorizando os artistas locais. Agora sempre valorizando as pessoas da região mesmo. Agora, como eu falei, né, isso em 97, o celular ainda não era tão forte, as redes sociais ainda não existiam com a força que tem hoje. Então, a gente falava que era para as pessoas saírem de frente da TV, né? Agora é do celular, Marquinhos, né? a gente que anda nesse Brasil todo, tem uma cidade lá no Ceará, que na pracinha o sinal de Wi-Fi é de graça. Então as pessoas iam para poder ter acesso. Isso. Mas ali ficou tão bom o lugar que virou um ponto de encontro da juventude, dos idosos. Nós estamos aqui em Neves há mais tempo, a gente tem uma saudade da pracinha aqui de Justinópolis.
Tem saudade da pracinha lá da igreja, lá no Veneza. Rurópolis, no Pará, também a praça tem a A gente tinha lugares onde as pessoas podiam conversar. Só um projeto que a gente viu várias cidades colocando, que é o ônibus de graça aos domingos, você permite que as pessoas conversem. Porque quem mora lá no Metropolitano, para vir aqui no Pedra Branca, às vezes a família está pertinho e não se encontra porque não tem o dinheiro do ônibus. Quantas cidades estão implantando um ônibus gratuito em fim de semana que permite a interação, melhora para o comércio, melhora para as pessoas conversarem. Mas, Getúlio. olha bem, Getúlio. Isso tudo, eu fui numa cidade, São José do Mantimento. Pequeninha também. A praça tem Wi-Fi liberado, que a juventude toda sentada, cada um com seu celular. Aí, e as pessoas ali na praça, mas todo mundo olhando ali no celular e tal. E tem uma outra cidade que eu fui, Conceição do Ipanema. Cheguei lá, fizeram um trabalho que eu falei, olha, pena que eu não sabia disso quando eu fui prefeito. O que eles fizeram? Levaram jogos, mesas com jogos de dama, de baralho, truco, dominó, tudo. E a praça lotada, com música, sabe? Os alto-falantes na praça, tocando música. Então, você vê assim, quando você tem um projeto de priorizar as pessoas, você vai achando coisas que vai adaptando àquela realidade. Por exemplo, aqui em Ribeirão das Neves, vamos pensar, Veneza, né? Ou outros bairros. Se você falar assim, não, a minha prioridade é retomar a convivência, trazer as pessoas para um relacionamento de novo, aproximar as pessoas uma da outra. Você vai achar, ou é jogos na praça, ou é música com diversão, ou vai ser uma outra coisa que você vai encontrar. Agora, o mais importante é você ter como objetivo priorizar as pessoas. O que nós vimos hoje não é isso. Não é priorizando pessoas. A pessoa quer fazer uma coisa para aparecer. O prefeito tem uma necessidade de fazer alguma coisa para ele aparecer, para ele divulgar. Se aquilo depois vai dar continuidade, pouco importa. Então, esse é um problema. Por exemplo, eu fui numa cidade onde eu vi 2 quadras abandonadas. Mas também fizeram a quadra num lugar errado, a quadra esportiva, num lugar errado, difícil acesso, perto dentro do quadro do mato. A pessoa não estava priorizando quem ia se beneficiar. Ele queria muito mais fazer a quadra esportiva, tirar foto, divulgar, anunciar que foi feito, do que, de fato, era atender aqueles jovens, aquelas pessoas que queriam a quadra. Tá? Porque se ele tivesse ouvido aquelas pessoas, com certeza ele ia falar, nesse lugar aqui não vai dar certo. Marquinhos, você está falando da convivência. Nós temos um grave problema aqui na cidade, que eu queria que vocês dois comentassem, que é a convivência de família. Que a pessoa que sai 4 horas da manhã para trabalhar em Belo Horizonte, a grande maioria aqui trabalha fora. Quem mora na região do Dineves ainda tem que passar em Justinópolis, pegar um ônibus daqui, a passagem mais cara da região metropolitana, para ir para Belo Horizonte. Para chegar a 8, 9, 10 horas da noite, numa cidade que nem creche direito de tempo integral tem. Nós estamos perdendo também, não é só da convivência social das pessoas que moram, mas é a convivência da família. Eu queria um comentário seu, você como educador, você como jovem que convive com outros jovens, como é que estão nossas famílias hoje na cidade? Quando eu cheguei em Ribeirão das Neves, eu pegava ônibus 5h30 da manhã. Para mim pegar o ônibus 5h30 da manhã, eu tinha que levantar 5 horas para ir para o ponto, e tinha vezes que ainda esperava o segundo ônibus, porque o primeiro ia lotado demais, não cabia nem em pé. Nem em pé você tinha como entrar. E retornava para casa, lá para as 8, 9 horas que eu ia conseguir chegar em casa. Detalhe, não tinha filho, não tinha trabalho doméstico para ser feito, não tinha que limpar a casa. Imagine as mulheres que
eu observei Nós temos dupla jornada. dupla jornada. Eu percebi que 80% das pessoas que estavam dentro do ônibus comigo são mulheres. São mulheres. E quando elas chegam em casa, elas ainda vão fazer as tarefas de casa, ainda vão olhar as crianças, ainda vão fazer comida para levar no outro dia. Então é dupla jornada. E nós agora estamos tendo, né, que ainda não foi aprovada na Câmara, mas ainda não foi aprovada no Senado, que é o fim da escala 6x1, onde eu já vi hoje no jornal que vai ser adiada para depois das eleições. E pautas igual ao fim da jornada 6x1, a PEC da segurança pública vão ficar para depois da eleição. E no meu raciocínio eu posso estar errado, mas isso aí é justamente para não pressionar os deputados que são contra esse projeto, para eles votar contra e não interferir na eleição. Porque eu olho muito na internet as pessoas falando assim, mas a direita não tem proposta, só faz dancinha, só faz isso, tá aí, ó, os caras fazendo dancinha, não tem proposta. Tem proposta. Só que eles não podem falar a proposta. Porque a proposta é desumana, é privatizar, é vender escola, é vender água, é acabar com os benefícios sociais. As propostas deles são essas. Então eles ficam fazendo dancinha, com pautas morais, eu sou a favor da família. Quem é que é contra a família? Não tem ninguém. Mas quem é a favor da família dava ônibus de qualidade, dava saúde de qualidade, educação de qualidade. E não deixar o trabalhador ficar somente Exatamente. em casa 2, 3 horas acordado, porque no outro dia tem que acordar às 5 da manhã para começar de novo a rotina. Exatamente. Então as famílias de Neves, quem trabalha, que Neves é uma cidade dormitório, ainda é a nossa realidade, nós ainda não conseguimos chegar a um ponto de ter empregos de qualidade em Ribeirão das Neves para as pessoas trabalharem aqui, perto de casa. Então vai trabalhar fora, volta. Então a escala 6x1 tem que ser uma prioridade. Aí eu deixo uma pergunta no ar. As pessoas que estão se colocando aí como candidato, igual o nosso ex-prefeito de Ribeirão das Neves, do que está no PP, ele está se colocando a deputado federal. Ele ia votar a favor ou contra a escala 6x1? Ele ia votar a favor ou contra uma privatização? Ele ia votar a favor ou contra entregar escola para a iniciativa privada gerir? Como é que ele iria votar? O deputado que ele apoia, que acompanhava ele na prefeitura, votou a favor da privatização da Copasa. O partido dele é contra até direito trabalhista. O aliado dele, que é o Zema, é contra, é até a favor de trabalho infantil. Ele foi chefe lá no governo Zema. Exatamente. Aí é que as pessoas têm que começar a perceber quem defende a família. Quem que defende o trabalhador? Quem tem interesse em ver o trabalhador ganhando mais, o trabalhador tendo dignidade, o trabalhador ficando mais tempo com sua família, tendo uma escola de qualidade, tendo um agro encanado básico, gente. Nós estamos falando do básico. Agro encanado em casa. Não temos. Passamos de 3 dias sem. E nós não vemos esses defensores da família aí fazendo um videozinho para dizer assim, ô Zema, tá faltando água aqui no Metropolitano, o pessoal que votou em peso em mim, ajuda. Não tem. Tá, mas olha só. Eu acho que também essas coisas vão acontecendo e essas pessoas vão cada vez mais ocupando o espaço de poder, justamente porque nós também estamos afastando. Né? Na política não tem espaço vazio. Sabe? Se você não ocupa, o outro vai ocupar. Então é muito interessante também que a gente volte a aproximar das pessoas. Sabe? Eu faço esse exercício, sabe? Isso não é só aqui uma fala aqui para agradar pessoas, não. A minha atuação é essa. Eu viajo todo final de semana. Eu tive apoio em mais de 100 municípios. Então, eu tenho um compromisso com essas pessoas. Porque foram pessoas que votaram em mim, não foi por compra de voto, eu não sou empresário, sabe? Então, foi voto na confiança, voto na esperança, voto por acreditar que a gente poderia ser uma alternativa diferente, né? Então, eu tenho que dar esse retorno. E aí, eu fico vendo o seguinte, como você está falando aqui, é muito difícil para um morador, para um pai de família, né, uma mãe de família, que tem que sustentar
sua casa, tem que manter aquilo ali, porque não tem onde se apegar, não tem outras pessoas. É ela ou eles que tem que cuidar dali. E tem que levantar de madrugada, voltar, chega já tarde da noite, e já preparar para acordar no outro dia cedo. Às vezes já chega, os filhos já estão até dormindo, não tem nem relação de família quase mais, né? Mas olha só, qual a alternativa? Tá? Aí que vem mais uma vez o que eu quero dizer. Nós vamos ter eleições esse ano, vamos ter eleições daqui a 2 anos, e é preciso a gente começar a criar um projeto de poder, um projeto onde você dá condições para as pessoas de optar, de poder ter escolha. Porque também, por outro lado, se a gente não fizer isso, a gente vai ficando muito parecido. Para o eleitor, esse que está desesperançoso, esse que tem que levantar, cuidar da sua família, ele não vai ver muita diferença, sabe, entre o A e o B. A diferença, quem tem que promover somos nós. Então, eu vejo isso aqui em Neves. Nós já tivemos a oportunidade de implantar projetos aqui diferentes, sabe? Por várias razões não foi adiante. Então, precisa, de novo, a gente recuperar. Porque Neves sempre foi uma cidade dormitório, uma cidade que era conhecida na década de 60, 70 como a cidade dos presídios, era isso, né? Mas Neves tem um potencial muito grande, tá? Tem um potencial muito grande. Claro, tem muitos desafios. Quem que ganhar a prefeitura, mesmo com esse interesse de atender aqueles que estão abandonados, aqueles que nunca são lembrados, mesmo assim vai ter muita dificuldade. Mas é o começo. E eu vejo que aqui a gente pode começar a trabalhar, sabe, nos bairros, a começar a falar nos bairros, reunir pessoas, começar a levantar os problemas daquele bairro e a gente começar a definir já um projeto para daqui a 2 anos. 2028 está logo aí, sabe? E a gente precisa apresentar um projeto alternativo para o povo, porque senão vai ficar o mesmo, né? E o projeto alternativo é o da inclusão, não tem outro aqui, sabe? Porque até agora, infelizmente, o que nós estamos vendo aqui em Ribeirão das Neves não é de inclusão, tá? É um projeto onde as pessoas fazem acordos, tá? Acordos para ganhar uma eleição, acordo para depois se manter. Não é e nesses acordos, esses que são excluídos não entram, né? É sempre feito com os mesmos. Então é importante a gente começar aqui em Ribeirão das Neves a apontar um outro caminho, tá? E buscar essa alternativa. Eu tenho muita esperança nisso, sabe? Eu acho que eu não sou esse pessimista, assim. Eu sou um pouco realista. Claro que eu vejo as coisas como elas são, né? Mas, por outro lado, eu sempre carrego comigo a esperança que nós podemos mudar, tá? A Carol gosta de fofoca, eu vou te contar muito rapidinho, Carol. Nós começamos o ano letivo, tá falando em inclusão, nós começamos o ano letivo aqui em Ribeirão das Neves, na sala de aula, que eu era professor regente, 2 alunos especiais sem professor de apoio. Por quê? A prefeitura contratou uma outra empresa para prestar esse trabalho, que é terceirizado, esse trabalho, e diminuiu o salário dos professores de apoio em R$400. Eles não têm preocupação nem com os professores regentes e nem com os alunos de inclusão. A preocupação deles varia é seletivo. Eles querem saber naquela escola ali, quem está na direção, se pode ou não beneficiar eles ou o vereador que toma de conta da escola eleitoralmente. Então, muitos professores de apoio se recusaram a trabalhar, pelo salário ter diminuído, e nós, professores, tínhamos que ficar na sala de aula
sem professores de apoio, e eu não reclamei, porque eu entendi que eles não conseguiam contratar. E a lei fala que tem que ter. Mas aí, na hora que eu precisei me afastar por um problema familiar, mesmo com um atestado médico de comparecimento, eles falaram, não, a lei não permite irmão, só permite pai e mãe. Então, eles usam o servidor público. Se você falar mal da prefeitura, você está demitido. Se você falar bem da prefeitura, você pode ir para a praia e passar 3 dias que não tem problema nenhum. Essa é a realidade da nossa cidade. Essa é a fofoca que eu quero te contar. Pesada. Ô, gente, só para a gente poder fechar aqui, e quero aproveitar a presença de todo mundo, e Duval Ângelo, que foi deputado federal, estadual, pai do deputado federal hoje, Miguel Ângelo, que é seu parceiro, vi Miguel na barriga da mãe, e cresceu um homem valoroso como pai, uma pessoa que defende a questão dos direitos humanos, defende o direito da pessoa comum, né? O direito a uma vida digna. Através desse trabalho que eu conheci há muitos anos atrás, eu participei. Duval lançou um livro naquela época, onde ele contava uma história lá do Vale de Jequitinhonha. Diz que teve uma seca no Vale de Jequitinhonha, horrorosa. E um bando de andorinha saiu procurando água. Passou em Carbonita, estava seco. Passou em Araçuaí, estava seco. Foi para tudo quanto é lugar, estava seco. Aí eles acharam que iam morrer, viram um pote da boca larga com água até a metade. Voaram todo mundo para beber água. Mas já na hora que chegou no pote, como é que a andorinha bebe água que está lá pro meio? Se bebesse, morria afogada. Aí a mais fraquinha das andorinhas olhou, voou, pegou uma pedrinha e jogou dentro do jarro. As outras entenderam e fizeram a mesma coisa. A água subiu e eles mataram a sede. Eu acho que está faltando essa andorinha que ensina as outras a unir e trabalhar pesado, né, para mudar a cidade. Então eu perguntaria, né, o Marquinhos fechando a nossa reunião, o que a gente pode fazer numa cidade pobre para melhorar a cidade, para a gente ter uma vida digna? Getro? Olha, quando o Haddad perde a eleição em 2019, ele falou uma frase que me fez refletir muito. Ele falou, quando foram questionar ele falou, cada um vota com o conhecimento que tem. Se você analisar que no nosso município, na última eleição, 48 mil pessoas não foram nem na urna votar. Teve lá seus 13, 14, 15 brancos, 13, 14 nulos. Pessoas que anularam o voto porque para eles não tinha opção. Não existe participação É porque assim, quando o jovem completa 18 anos, entrega um título para ele na mão dele, tá aqui seu título de eleitor, você agora é cidadão, você vai lá escolher quem vai te representar. Mas ele não foi ensinado a participar politicamente. Porque, igual nós estávamos conversando aqui agora, isso vem da escola, no grêmio estudantil, na participação do aluno na escolha da merenda da escola, na participação do aluno das atividades físicas, de passeios, de museu que querem visitar. O grêmio estudantil não existe mais hoje em 90 e poucos % das escolas no Brasil. Se acabou a participação. Aí o aluno passa a criança passa a vida inteira na adolescência sem decidir politicamente nada na vida dele. As decisões políticas quem toma na escola é o diretor. E muitos são autoritários. Quando ele completa 18 anos, entrega um título de eleitor e diz, ele não sabe votar. O Haddad acertou na mosca. Ele não tem consciência política de tomar decisões políticas. Eu penso que o primeiro caminho é pela educação. Fazer o processo democrático nas escolas, eleições democráticas, com as chapas disputando, com propostas, o contrário do que acontece hoje com a lei municipal, que não permite você apresentar nem propostas. Se você tem uma proposta e diz assim, olha, aqui na minha escola tem crianças especiais que não tem transporte público para levar e trazer para a escola, e a lei federal garante que tem que ter. Você não pode dizer que isso é uma proposta, porque eles não aceitam. Então a própria lei municipal já barra a democracia na eleição para os gestores escolares. Eu penso que começa pela educação. Se a educação conseguir fazer as escolas ter os processos
democráticos, chapas, eleger as chapas e a comunidade participar, os alunos participarem, eles vão começar a aprender como é que se participa do processo eleitoral. E eu tenho quase certeza que quando essas crianças chegarem com 18 anos, entregar o título na mão dele, ele vai saber fazer as escolhas políticas, porque ele já vem fazendo na escola. Ele já foi... O voto hoje é a partir dos 16, vai começar até mais cedo, né? Mas é obrigatório? 16 Não, não, 16, só 18. não. Só 18. E você, Carol? Eu tive ensinamento de como votar através do meu pai. Eu não vou expor a opinião política dele aqui, mas ele me ensinou que se eu defendo uma causa, eu tenho que votar em pessoas que defendem ela. E não ao contrário, tipo, um de direita e um de esquerda. Por exemplo, voto à presidência de direita e em deputado de esquerda. E aí ele me ensinou isso que não fazia sentido. E aí eu aprendi a votar com ele. Então, a causa que eu defendo, eu vou escolher ela por todos os lados. Mas eu vou aproveitar e fazer uma fofoca. Faça. A gente não pode falar nomes, mas eu sei que seu pai vota num cara que nasceu no Nordeste, que é barbudo, tem a voz grossa e falta um dedo. Fofoca. Faça Mas eu sei que seu fofocas. pai é um Não homem... exponha. É um homem sábio, é Sem um homem que expor. na luta dele, ele todo dia sonha com a sociedade mais justa também. E é um homem vitorioso, que eu sei o tanto que ele trabalhou, tanto que ele lutou para educar vocês todos, e teve vitória, porque foi um homem que acreditou no trabalho, né? Sim. Um abração para ele e para sua mãe, que eu adoro os dois. Marquinhos, concluam para nós, nossa tarde. Eu vou ser assim, bem mais prático. Eu acho que primeiro, para chegar nesse sonho aí, para realizar, né? Tornar real esse sonho da educação que nós queremos, uma educação inclusiva, uma educação que transforma, de fato, as pessoas em cidadãs, né? Eu acho que, primeiro, nós temos que mexer na estrutura política, sabe? Porque, no fundo, quando chega na eleição, você vai votar num político, né? Você não vota num professor, você não vota num engenheiro, você vota em alguém que é político. Pode ser professor ou engenheiro, mas ele vai se apresentar naquele momento como um político. E aí, eu volto de novo a insistir com isso. Eu acho que nós precisamos, primeiro, sair do modelo vigente administrativo político local. Quebrar isso, sair fora desse modelo, que é difícil. Porque é um modelo que já mostrou que ele é excludente, que ele fica só trabalhando em torno de quem o ajudou a colocar lá e pronto, né? Então, é apresentar uma outra proposta política para a sociedade, tá? Para o eleitor. E é aí que eu acho que entra isso. Primeiro, a partir daí, você começa a identificar a pobreza de Neves e os pobres. Porque você tem a pobreza não só na periferia, mas você tem a pobreza também na área central. Você tem a pobreza de espírito, você tem a pobreza daqueles que não têm solidariedade, daqueles que só pensam neles, né? E você sabe depois onde estão os pobres. Os pobres que falta o quê? Sabe? Não é o pobre coitado, não é o pobre abandonado pela sorte, pela vida. Não, nós estamos falando do pobre que luta, que acorda, que é trabalhador, sabe? Que sai de madrugada, volta de noite e que não tem os benefícios do poder público, que não tem os benefícios daqueles que deveriam zelar por eles, que é dar para eles as condições, sabe, de uma vida digna. Uma rua, calçada, como nós falamos, um posto de saúde próximo, né, uma escola decente próxima, uma área de lazer próxima, quer dizer, tudo aquilo que é direito e que não chega até ele. Então, olha só, primeiro nós temos que fazer isso com as pessoas, mostrar. E aí que eu acredito na questão da organização social, no associativismo. Sabe? Nós temos que voltar a incentivar as pessoas a ter uma associação de bairro.
incentivar as pessoas a ter uma associação na comunidade dele, ou até mesmo, sabe, por classe, por uma associação da cultura, associação de jovens, sabe, de mulheres, de artesãos, de achar todo tipo, tentar trazer essas pessoas para um grupo, para se associarem uma com a outra, tá? E aí sim, daí é que você vai mudar a realidade política, porque aí você tem nessas pessoas a base para ganhar uma eleição, tá? E aí implantar, né, o governo que a gente sempre sonhou e que a gente sonha. Então, eu não vejo outra forma, sabe? Eu acho que o caminho é esse agora. Nós temos 2 anos para fazer isso, gente. 2 anos. E não podemos perder mais tempo, sabe? Independente dessas eleições de agora. Essas eleições de agora não é nem o primeiro tempo de 28, mas é o começo, é o pontapé inicial das eleições de 28. Eleger pessoas comprometidas, sabe? Pessoas que, de fato, defendem o nosso projeto. Não dá para ter exceção, não dá para você falar, olha, eu defendo educação, mas voto num deputado que vota contra, que é a favor da privatização de escola. Você quer saneamento, mas vota num deputado que é a favor de privatizar o saneamento, a Copasa. Você defende uma coisa, mas vota. Aí fica difícil, sabe? É a mesma coisa, você vota no Lula, mas vota num deputado da direita que vai estar lá trabalhando contrário àquilo que você defende. Então, nós temos que ter essa consciência. Eu acho que esse trabalho é que a gente tem que fazer. E aí, doutor Getúlio, eu acho que é uma tarefa grande, sabe? Mas eu posso te garantir, sabe, que é a que tem possibilidade de dar um resultado real, da gente, de fato, ganhar uma prefeitura e colocar Ribeirão das Neves onde já devia estar há muito tempo, sabe? Entre as melhores cidades de Minas, uma cidade que tem tudo para crescer, é um povo trabalhador, sabe? É uma cidade, só de você pensar que o cara levanta todo dia, viaja daqui a Belo Horizonte, faz isso tudo, não é à toa. Uma pessoa dessa tem que ser valorizada. Agora, não é valorizar só no discurso, é na prática, sabe? É dando para ele uma condição melhor de vida, enfrentar essa questão desses ônibus aqui, que todo mundo reclama, política anuncia, promete, sabe? Mas nenhum tem coragem de pôr o dedo na ferida. Não pode aguentar uma empresa que domina o transporte público, coletivo, daqui para Belo Horizonte, de tudo, e oferece uma péssima condição. E ninguém que... Os políticos, sabe, que teriam poder para isso, né? Tanto na administração municipal e no Estado, de dar as mãos, falar, vamos mudar isso, vamos dar um basta, sabe? Não é possível que uma empresa vai ficar dominando a vida toda esse transporte daqui e a gente vai ficar aguentando. Então, são muitas coisas, mas isso aí, como eu falei, eu quero encerrar falando, é priorizar pessoas, é vidas. É aí que está, sabe? Se não priorizar vidas, e eu falo isso muito, lá no meu mandato, com os companheiros, as companheiras que me ajudam, eu falo muito isso. Olha, a gente não pode ver pessoas só como eleitores. Sabe? Não é isso. Sabe? Passou as eleições, você tem que ver um cidadão. Você tem que ver que ali tem um ser humano. É isso que nós precisamos voltar a fazer. Sabe? Porque o que nós estamos vendo hoje, cada vez mais, ainda mais com essas redes sociais, é números. São números e mais números. Eu tenho tantos seguidores, eu tive tantos votos, tá? E vai misturando tudo e você não sabe quem é. Você não tem pessoas. Você não tem gente. Sabe? Eu tive tantos eleitores. Não. Eu tive pessoas que me acreditaram em mim. Não é um título de eleitor que saiu de casa e foi lá.
Alguém carregou. Alguém teve que digitar meu número para que eu recebesse aquele voto. E para ele ter esse mecanismo de digitar um número, a consciência dele levou ele a fazer isso. Então é aí que nós temos que valorizar as pessoas. Por isso que eu vejo a política muito por esse lado. Tá? É da gente valorizar. Tá? Ter sempre como objetivo a melhoria de vida das pessoas. E não de quem votou em mim. E não de quem anda junto comigo. Não de quem está próximo. Não. Seja onde for no estado de Minas, eu sou hoje um deputado do estado de Minas. Eu sou um deputado estadual. Não sou deputado só da cidade que me elegeu. Só do eleitor que votou em mim. Tá? Eu tive quase 70 mil votos. Mas eu represento os milhões de mineiros e mineiras. Então é isso que eu vejo como na política. Quero muito aqui agradecer a vocês por essa oportunidade. Tá? Fico muito feliz de ter, né, canais como esse, já que a rede social está aí, essas coisas vieram, então que a gente aproveite para fazer isso. Né? Eu podia estar fazendo igual outros, indo na rua aí em Ribeirão da Né, mostrando um buraco ali, mostrando alguém reclamando de uma rua, de uma falta d'água, de o que for, né? E fazer um vídeo e ver milhões de pessoas visualizando. Mas não é isso. Tá? Nós queremos falar sério, nós temos preocupações, a gente preocupa com o futuro, tá? E o futuro só vai melhorar se no presente a gente conseguir mudar. Tá? Então, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. A amiga que é a Carol Cardoso, né? Nós estamos conhecendo, né? O nosso professor Getro, né? Doutor Getúlio, a companheira jornalista que estava aqui antes, né? E saiu. E a todos vocês pelo espaço. Muito obrigado. Eu agradeço a presença sua. E coloco o meu mandato à disposição de todos vocês para a gente poder fazer esse trabalho. Tá? Marquinhos, a gente trabalha com a Borboleta Azul, com as famílias atípicas, nós agradecemos e vamos ficar muito honrados do seu apoio nessa luta de organizar pessoas. E para fechar, em cima do que você falou, que a pessoa tem que votar naquele que ela acredita, gente, olha só, eu acredito que essa cidade pode ser melhor. Eu acho que muita gente acredita que um dia vai poder trabalhar em Neves e não vai precisar ir para Belo Horizonte de ônibus. Muita gente acredita que um dia o posto de saúde vai ter médico suficiente, remédio suficiente. E a gente só tem que aprender a olhar, ver a realidade. Se um projeto que está aí, teve 10 anos de poder, conseguiu eleger deputado, esteve muito próximo de um governador, trabalhou para um governador, e a cidade está do mesmo jeito, gente, por que melhora uma coisinha aqui, melhora uma coisinha ali? Porque é obrigação. E mesmo assim, o governo federal colocou muita coisa. Marquinhos fez até emenda aqui para a nossa cidade também. Trouxe recursos do mandato, porque ele acreditava em um montão de coisas aqui. Para a prefeitura e para associações. Mesmo não sendo do mesmo grupo político. O Marquinhos ajudou, porque ele queria a melhoria da vida das pessoas. E se é para a gente votar no que a gente acredita, a gente tem que aprender a olhar para o lado. Você que está desanimado em votar, você que acha que votar não vai mudar nada, de repente você escolheu as pessoas erradas. Você escolheu pessoas que tinham um projeto de melhorar a própria vida, de melhorar a vida de alguns empresários, mas do cidadão comum, o projeto deles não é o projeto da pessoa comum de Neves. Então nós precisamos votar, escolher e trabalhar juntos com aquelas pessoas que querem melhorar a vida do cidadão comum. Então agradeço a presença de vocês, agradeço o Renato Loff de ter nos cedido esse espaço, que é outra pessoa que luta muito para que a vida das pessoas melhorem. Mas não é só melhorar a vida das pessoas, é para que as pessoas cresçam em conjunto. Espero que a gente possa usar mais vezes esse espaço para esse bate-papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado.